Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me chamo Everaldo Silva. Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo vamos falar sobre a parábola do semeador, o que podemos aprender e quais as lições que podemos colocar em prática em nossas vidas. Se você não é inscrito no canal, aproveita o momento, se inscreva, dando joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor Jesus. A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus registradas nos evangelhos sinóticos, Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. O significado da parábola do semeador fala sobre como o evangelho ele é recebido em diferentes aspectos, meus irmãos. Essa é uma parábola que o próprio Senhor Jesus Cristo explicou claramente o seu significado, tanto em Mateus quanto em Marcos e em Lucas. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre um homem que saiu a semear. Enquanto o homem semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves, comeram aquelas sementes e caíram. Outra parte das sementes caiu em meio a pedras. Então não havia terra suficiente. Essa semente logo germinou, mas foram queimadas rapidamente pelo sol, porque não tinha raízes. Outra parte das sementes caiu, acabou caindo entre os espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando as sementes que tinham caído ali. Finalmente, outra parte da semente caiu uma boa terra. Essas sementes germinaram, cresceram e deram fruto. Umas 100, umas outras, as 70 e as outras 30, Jesus termina essa parábola do semeador com a conhecida expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O contexto da parábola do semeador. Jesus contou a parábola quando discursou, para uma grande multidão. À beira do mar, ele entrou num barco e a multidão ficou em pé à praia escutando suas palavras. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino do céu através das parábolas. Na narrativa da parábola do semeador, é possível perceber claramente a forma que Jesus explicou elementos cotidianos com que as pessoas vivenciavam, que ouviam as palavras do Senhor. A figura do semeador que saiu a semear realmente era algo muito, mas muito familiar. O semeador semeava as sementes com as próprias mãos. Inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo pelo caminho, que contavam, ou seja, a parte do campo. Essa trilha não era alcançada pelos arados, meus irmãos. E os agricultores utilizavam para percorrer a plantação. O solo desses caminhos eram duros e as sementes não penetravam nele o solo. Por isso, facilmente serviam de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no caminho de pedras. Essa era uma característica típica da Palestina. Havia muitos solos rochosos que acabavam ficando muito próximo do terreno aonde cultivava as verdadeiras sementes. As sementes que caíram nessa parte do solo logo brotaram. Por causa da fina camada, falando de terra, mas pela falta também de raiz, acabaram definitivamente queimadas pelo sol. Por vez, algumas raízes caíram em alguns espinhos e também foram tomada parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabaram sufocando parte das sementes. As sementes que caíram em solo fértil
germinaram e também produziram bons frutos. Então vamos entender essa explicação e o significado dela, da palavra do semeador. O próprio Jesus explicou o significado dessa parábola. Apesar dele ter contado a parábola à multidão, ele explicou o seu significado apenas para os seus discípulos. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem, arrebenta o que foi semeado em seu coração, tal como as aves, como as sementes que caem pelo caminho. Já o solo rochoso, no qual algumas sementes caíram, representa aquelas pessoas que, ao ouvir a mensagem rapidamente, é impulsionada a receber com alegria, mas pela falta de raízes, isso dura pouco tempo. Logo, surge a aflição e a perseguição por causa da mensagem. Essas pessoas se ofendem e acabam abandonando. Há também aquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas por causa das preocupações desse mundo e as seduções das riquezas, sufocam as mensagens do Evangelho, tomando infrutífera. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos, não é? Contudo, o exemplo do semeador foi semeado em bom solo. Representa aquele que ouve, atende a mensagem. Essa é daquele que dá fruto, que produz. Em um caso, a 100, a outros 70, a outros neutros e tantos outros que já foram pregados ao Evangelho. Aqui, já uma clara indicação do significado dos três elementos dessa parábola. Primeiro, a semente da parábola do semeador é uma representação da palavra do Evangelho. Segundo, o semeador é a figura do próprio Cristo, consequentemente, de tudo aquilo que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. Terceiro, o solo citado, esse solo citado na parábola do semeador, cada qual com a sua particularidade, é uma indicação do coração do homem. Que lição podemos tirar da parábola do semeador? A parábola do semeador traz uma lição muito importante, derivada de seu significado, um significado principal. Aqui destacaremos 3 delas. Em primeiro lugar, a parábola do semeador ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos, meus irmãos, e apresenta resultados distintos em cada um deles. A maioria das pessoas, por diversos motivos, não percebe as boas sementes para a salvação. Algumas pessoas passam ou possuem um coração insensível que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada. Outras pessoas, um coração impulsivo, no calor da emoção, acaba recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, essas pessoas passam e voltam à sua antiga vida do pecado. Outras pessoas possuem um coração muito ocupado com as coisas dadas da vida, com desejos terrenos e ilusões de riquezas. Essas pessoas desprezam o verdadeiro tesouro que poderiam encontrar, mas finalmente há aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus. Consequentemente, em segundo lugar, é inegável que essa parábola destaca, entre outras, coisas de responsabilidade humana. A responsabilidade pelo resultado da germinação da semente, ela é colocada na condição do solo. Diz alguns estudiosos que o caráter do ouvinte determina o efeito da palavra no solo ou sobre ele mesmo. Na Bíblia Sagrada,
A sabedoria de Deus jamais é vista como um problema. A responsabilidade humana, na verdade. Na verdade, a parábola do semeador trata essa questão com muita naturalidade, enquanto a responsabilidade humana ela dá uma enfatizada, ou seja, numa forma com que cada pessoa responde à mensagem do Evangelho. A soberania de Deus está enfatizada, na verdade, no que o bom solo que recebe apropriadamente a semente, aquele que primeiro foi preparado. O coração que recebe eficazmente a mensagem do Evangelho não é comparado a um solo duro ou dos caminhos que cortavam os campos. Não é comparado a um solo rochoso. Também não é comparado a um solo infarto, de raízes, espinho. O coração cujo Evangelho cria raízes é comparado a um bom solo. Obviamente, o bom solo de uma plantação é aquela que definitivamente é o arado. E falando a respeito de tratado, uma terra tratada para receber a semente. Nesse ponto, é possível dizer que a parábola do semeador aponta para a obra do Espírito Santo. Ele é quem prepara e regenera o coração do homem, tornando uma boa terra para a semente do Evangelho. Ele é quem aplica a obra redentora do nosso Cristo. Em terceiro lugar, a parábola do semeador mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Todo cristão genuíno, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. O próprio Jesus fala claramente disso na alegoria da videira e os ramos, lá em João 13. Todavia, o grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem com, por exemplo, 100, outros 70 e outros com 30. Se vocês têm gostado da explicação da parábola do semeador, conheça outros materiais, outras parábolas que nós temos pregado aqui no canal.